Vamos falar de plantio. Nós temos algumas diferenças, né? A terra preta, a terra normal de jardinagem, os substratos. Como eu falei, quando você vai plantar algo, você precisa pesquisar que tipo de terra aquela planta se adequa melhor. Tá? Nós temos, por exemplo, os cactos, as suculentas, onde a terra não pode ser simplesmente uma terra dura. Por quê? Isso vai valer para todas as plantas. Quando você vai fazer um plantio, ou tem uma poda, que é plantá-la, uma dica extremamente importante, onde as pessoas sempre perdem as plantas. A terra ela precisa estar fofa para a raiz conseguir ganhar espaço, para ela poder crescer. Quase todo mundo faz. A hora que vai plantar, dá aquela apertadinha no vaso, vai para ficar mais segura a planta. Não. Vamos deixar a planta fofinha, tá? Mesmo que a estrutura da planta ela caia, uma dica, pega um bambuzinho, um palitinho, aqueles de espeto, de churrasco, coloca, né, nela e deixa ela estruturada. Por que eu falo isso? A terra, ela vai, conforme vai ganhando água, ela vai endurecendo. E ela não vai permitir com que a raiz cresça e transforme aquela plantinha numa plantona linda, vistosa. Tá? É uma dica extremamente importante. Então, quando você vai fazer, tiver uma poda, algo enraizando, o que eu falo para vocês, usem mais o substrato do que a terra em si. A terra vocês vão estar colocando ela quando ela já estiver mais estruturada, com a raiz mais estruturada, tá? Então, você tem ali um vasinho, quer fazer um plantio, né? Você tem uma muda pequenininha, não tem necessidade de você pegar um vaso enorme. Você vai aumentando o vaso conforme a raiz dela vai ganhando proporção. Tá? Porque aí você vai ajudando ela a crescer. Porque chega um momento, se a raiz estiver no local muito presa, se sentindo, né? Ela acaba morrendo também. Então, assim, o cuidado com a planta não é difícil, mas você tem que ter paciência, saber que de pouco em pouco você precisa da estrutura para ela poder crescer. É a mesma coisa um ser humano, né? Conforme você vai crescendo, você vai colocando uma roupa nova, né? A planta é a mesma coisa. Você precisa de um vaso conforme a raiz dela for crescendo. E aí, quando ela for ganhando mais estrutura, que ela tiver com o caule dela mais encorpado, aí você começa a acrescentar um pouco mais de terra. No começo, você coloca assim 3 medidas de substrato para 1 de terra. Aí você vai alternando, né? 2 e 2, 1 de substrato, 2 de terra, até você ver como a planta vai se adequando aos poucos para ela ir se acostumando. E aí sim você tem uma estrutura legal de terra, quando for em vaso, eu digo, né? Porque quando é em terra, por exemplo, plantio de paisagismo, a gente também tem essa mesma questão, extremamente importante, raiz é independente do vaso ou terra, você tem que deixar a raiz crescer, tá? Mas na terra você precisa, quando você vai direto plantar na terra, você pode colocar um pouco mais, né? Mas o local aonde um pouco mais de terra do que substrato. Porém, o local da raiz nova você tem que deixar fofa, senão vai acontecer dela morrer, não ganhar o espaço que ela precisa e se fortificar. Então, assim, isso é uma dica extremamente importante, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, então acaba atolando com terra uma planta nova. E quando você planta replanta, né, gira de um vaso para o outro, ela sente muito. Então, você também tem que fazer essa coisa dela se adaptar no novo local. E se adaptar no novo local é deixar com que a raiz se acomode para que ela ganhe força e cresça. Então, isso é muito importante para uma planta ganhar força e florescer. Florescer necessariamente não são flores, florescer realmente é crescer. Nós temos também os cactos. Os cactos, eles são bem arenosos. Você tem que, então, misturar o substrato. Existem substratos especiais para cacto que você nem precisa pôr areia. Mas tem outros que, se você quiser, né? Não tenho substrato aqui, eu tenho areia.
areia de construção, areia normal, e tem um pouco de terra. Mistura, pode misturar. E coloca o cacto ou a suculenta. Elas precisam dessa coisa mais arenosa para poder estar crescendo, senão elas não vão. Eu fiz uma poda de um mandacaru, de uma cliente especial, que ela ganhou do avô. E num replantio, ela pegou fungo. Então, a gente teve que replantá-la, cortá-la, podá-la. E o que eu consegui fazer? Criaram 4 mandacarus. E ficaram lindos, eles começaram a enraizar. Então, assim, a planta nunca é perdida, tá? A gente vai conseguir estar falando aí para vocês depois também de como cuidar de plantas doentes. Mas o que eu falo hoje é essa questão da terra, tá? Quando for raízes novas, vamos colocar mais substrato, deixar com que ela ganhe força, porque senão ela pode ter uma queda de enraizamento e aí ela acaba morrendo. Tá? Essa é a dica importante que eu dou para vocês. E principalmente, lembre-se, cada planta tem seu ambiente e o seu tipo de plantio, tá? Fazendo essas coisas, elas vão sozinha, né? Só dando amor e regando, elas vão acabando encontrando o caminho do crescimento.